E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre um dos meus quadrinhos favoritos. No vídeo de hoje vamos falar sobre a série O Árabe do Futuro. Sim, amigos, vamos finalmente falar sobre O Árabe do Futuro. Essa série começou a ser publicada na França no ano de 2014 e foi trazida ao Brasil pela editora Intrínseca no ano de 2015. Mas acreditem se quiser, eu só li isso aqui no finalzinho do ano passado, nas férias. Inclusive, muito obrigado à editora Intrínseca por me enviar os 3 volumes já lançados da série. O 4º volume já foi publicado na França, no Canadá. Inclusive, estou esperando só um mês virar para pegar a minha. E deve ser publicado no Brasil em breve. O Árabe do Futuro foi escrito e desenhado pelo quadrinista e cineasta Riyad Sattouf, que inclusive ganhou o Fauve d'Or, que é a maior premiação do Festival de Angoulême no ano em que foi lançado. Ele faz parte dos meus quadrinhos favoritos da vida e ele tem a mesma pegada de quadrinhos como Persepolis, né? Quadrinhos autobiográficos que se passam em lugares interessantes, lugares exóticos até, e que trazem consigo uma carga cultural enorme. Aqui no Árabe do Futuro, o Riyad Sattouf nos conta a história da sua família, sobretudo a história do seu pai. Seu pai nasceu num pequeno vilarejo da Síria, ele estudou, se mudou para a França para fazer o seu doutorado na Sorbonne, que é uma das maiores universidades do mundo. Lá ele conheceu aquela que viria a ser a sua esposa, os dois se casam na França e tem um filho, o pequeno Riyad. O pai do Riyad foi um dos únicos membros da sua família a frequentar uma escola, né? Não somente ele era doutor, mas ele era um dos poucos ali que sabiam ler, e por isso mesmo ele acreditava no poder transformador da educação. Ele também era um cara hiper idealista, né? Um cara que acreditava no potencial do mundo árabe, na capacidade deles de se modernizar, de se unir e de finalmente poder sentar à mesa com potências como os Estados Unidos, os países da Europa e a União Soviética, que na época existia. E ele acreditava que a única forma disso acontecer era através da educação e do seu caráter transformador. Inclusive, o nome do álbum vem daí. O Riyad conta que quando ele era pequeno ele não queria ir para a escola. E o seu pai falava assim, não, você tem que ir para a escola. O árabe do futuro, ele vai à escola, em contraposição àquele árabe iletrado do passado. Mas o pai do Riyad não quer ver isso acontecer da França, né? Ele quer fazer parte disso, ele quer ser um agente da transformação. É então que ele tem a grande ideia nos anos 80 de se mudar de Malicuia para a Líbia com toda a sua família em pleno regime Gaddafi para ser professor universitário. O grande lance é que o pai do Riyad, apesar de se dizer um cara moderno, apesar de negar a religião, a cultura, né, as raízes dele acabam falando mais forte. E ele, muitas vezes, acaba agindo de uma forma diferente daquilo que prega. E essa contradição, ela permeia toda a série. E o que torna essa história tão boa é ver todas essas questões que eu coloquei aí a partir da ótica de uma criança de 3 anos. Né? Uma criança que está começando a compreender o mundo, uma criança que tem um pé na Europa, o outro pé no Oriente Médio, e que é completamente diferente daquelas com que ela convive no seu dia a dia. Diferente não somente no aspecto cultural, no aspecto psicológico, mas sobretudo no aspecto físico. Porque o Riyad, sendo filho de mãe francesa, ele nasce loiro, e aquilo contrasta absurdamente com as crianças ali da região. E isso é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição para ele. É uma bênção porque todo mundo se interessa por ele, ele é paparicado por todos, e é uma maldição porque crianças diferentes normalmente sofrem, sobretudo no âmbito escolar, né? Como ele é loiro, as pessoas taxam ele de judeu, não tem nada pior na Síria do que você ser um judeu. Inclusive, é na escola que acontecem os episódios mais interessantes, na minha opinião, do Árabe do Futuro, né? Aqueles episódios em que você vê de fato a diferença entre a vida no Ocidente e a vida no Oriente Médio. Mas eu não vou descrever para vocês as situações esdrúxulas que acontecem, porque esse é o charme do Árabe do Futuro, né? Você ir descobrindo esses funny facts, né? Esses drops culturais que o autor vai jogando, essas curiosidades sobre a vida na Síria, na Líbia, no Líbano, nos Emirados Árabes. Enfim, não tenho muito mais o que dizer sobre o Árabe do Futuro sem soltar spoiler. Recomendo apenas que você leia, porque como eu disse no começo do vídeo, entrou rapidamente na minha lista de quadrinhos favoritos da vida. É muito, muito bom, e a arte do Riyad Sattouf é super competente. Como vocês vão perceber, as cores também são super simples e elas servem para demarcar onde se passa a ação, tá? Se a colorização for amarela, significa que a gente está na Líbia. Se for azul, significa que a gente está na França. Se for vermelha, significa que a gente está na Síria. E assim em diante.
Inclusive, se você ainda não leu O Árabe do Futuro, essa é a sua chance. No dia em que eu vou estar soltando esse vídeo, a editora Intrínseca vai estar com uma promoção de compre 3, pague 2 na Amazon. Ou seja, você pode pegar os 3 livros do Árabe do Futuro já lançados no Brasil e pagar por apenas 2. Os links vão estar aí na descrição, beleza? Agora eu vou ficando por aqui. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Não esquece de me seguir no Instagram, @canal Comic Zone. Grande abraço e até o próximo Comic Zone.